Produtores de tomate do Rio de Janeiro reduziram o uso de agrotóxicos no combate a doenças causadas por fungos. É o resultado de um projeto piloto que nós mostramos agora para você. Esta região serrana é tradicional no cultivo de hortaliças. Estamos em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Aqui tem couve-flor, brócolis, tomate. Este último já conhecido como um dos cultivos em que mais se utiliza agrotóxico e por isso foi escolhido para uma experiência pioneira. Normalmente, os produtores protegem suas lavouras através de pulverizações de agrotóxicos segundo um calendário. Por isso, é natural que a chegada de uma nova tecnologia que determine a hora certa de pulverizar o veneno ou até quando não pulverizar, gere uma certa insegurança. Afinal, ninguém vai querer arriscar uma lavoura que custa em média R$18 mil por hectare, sem contar a mão de obra. A tal nova tecnologia são estas estações de monitoramento agrometeorológico. Depois de um trabalho de convencimento dos agricultores, 18 estações foram instaladas nas lavouras em 2013. A gente ficava até meio desconfiado. Seu Valdenir, desconfiado, fez o teste em apenas uma pequena área. A gente fica assim, até com algum receio, dizer assim, pô, será que vai me dar prejuízo? Eu instalo lá, perco uma área da minha produção, né? A gente ficou com medo. Cada estação custa entre R$18 mil e R$30 mil. O projeto piloto foi fruto de uma parceria entre a empresa que detém a tecnologia e a Pesagro, a empresa de pesquisa agropecuária do Rio de Janeiro. Ela vai atender um raio de no mínimo 5 quilômetros de atuação e vai poder varrer entre 50 até 100, 120 produtores, dependendo das microbacias que a gente vai trabalhar. Hoje são 37 produtores atendidos, todos na cultura do tomate, em diferentes fases de crescimento. Através de alguns sensores, a estação registra dados importantes para a cultura. Quem nos explica é o engenheiro mecânico Vitor Balbi. São monitorados 4 parâmetros: chuva, através de um pluviômetro, temperatura e umidade, estão internos aqui dentro, e 3 placas de molhamento foliar. Essas placas de molhamento foliar simulam as folhas das plantas e qualquer gotícula de água, seja ela por orvalho ou chuva, essas placas vão estar detectando e informando isso para o nosso servidor. Os dados coletados a cada 15 minutos são enviados via sinal de celular para um servidor que fica em São José dos Campos, em São Paulo. Lá, um programa de computador vai cruzar as informações de temperatura e umidade para determinar o risco de aparecimento na lavoura de 2 doenças causadas por fungos, a requeima e a pinta preta. A proliferação dos fungos tem sempre relação com as condições de temperatura e umidade. Este fruto aí foi atacado pela requeima. Ficou assim preto, impossível de ser vendido. Segundo o agrônomo Lucas Baroni, essa é uma doença grave. Você pode sair da lavoura durante a tarde, ter um pouquinho, uma folha ou outra com requeima e voltar no outro dia e estar a lavoura inteira queimada. E aí é perda de 100%. É uma doença muito difícil de se controlar depois que ela entra na lavoura. A pinta preta deixa os frutos desse jeito, mas a doença não é tão grave quanto a requeima. A pinta preta é uma doença mais de final de ciclo e ela requer mais temperaturas elevadas. Ela não tem esse poder de severidade que a requeima tem, mas ela também é uma doença que vai causar uma queda na produção. É o Lucas quem faz a leitura dos dados transmitidos pela estação de monitoramento. Em frente à tela do computador de qualquer lugar, ele pode avaliar o risco do aparecimento das doenças. O sistema ele vai dando umas notas diariamente de 0 a 4. 0 é quando o clima não está favorável. Foi um curto período de molhamento foliar, no caso da requeima, com temperaturas elevadas. E o 4 seria um longo período de molhamento foliar com temperaturas baixas. No caso da requeima é o que vai favorecer. E a partir do momento que essas notas somadas durante um intervalo de dias, atingir o índice de 18, é quando há a recomendação da pulverização. Se nada for feito de 7 a 11 dias, é a certeza de ter dano econômico, de ter o surgimento de sintomas na lavoura. Quando os dados indicam ao Lucas que é hora de pulverizar agrotóxicos, ele liga para o produtor. Alô, Joselma? Bom dia. Bom dia, Lucas. Tudo bom? Tudo bom, Adonei. Queria recomendar uma pulverização para você aí. Sexta-feira, no máximo sábado. Esta é uma das dificuldades. Repare que o celular fica pendurado na antena parabólica.
E Dona Joselma coloca no viva voz, porque se mexer um pouquinho... Não dá rede em lugar nenhum, é raro onde dá rede. Se a senhora tirar aí desse lugarzinho... Se tirar daqui um pouquinho, aí não consigo mais. Mas Dona Joselma diz que sempre se deu um jeito para receber a informação passada pelo Lucas. Na lavoura, com 19 mil pés de tomate, ela e o irmão Josimar se mostram satisfeitos. Leva menos agrotóxico, né? Bem menos. E menos serviço também. Porque o tempo que a gente dava 2, 3 aplicações por semana, a gente passava a dar uma só. Quanto o senhor acha que o senhor chegou a economizar aí depois que instalou esse aparelho? Eu não fiz conta certo não, mas eu acredito que é uns 30% mais ou menos. Seu tomate passa a ter um valor melhor no mercado, o senhor acha? Melhor. Porque eu vendo diretamente no Ceasa Irajá. Aí se chegar lá o tomate e tiver qualquer resíduozinho sujo, ninguém quer comprar. Não, esse aí tem agrotóxico, esse aí eu não quero. Aí chegou com o tomate limpinho, eles estão querendo. O agricultor Bruno Lopes de Oliveira também participou da experiência. Ele diz que o sistema funcionou, mas tem suas críticas. Olha, a ideia do sistema é ser interessante, principalmente se eles ampliarem o sistema para outros tipos de doenças. As principais doenças que mais influenciam a gente aqui na produção e no custo, esse aparelho não tem influência. Quais seriam essas doenças? Principalmente doença de solo, tipo de fusário e verticílio, doença relacionada aos fungos de solo. As estações também podem funcionar para outras culturas que enfrentem problemas causados por fungos. Para o pessoal da Pesagro, a experiência foi bem sucedida. Reduções de 30% até 42% no uso de agrotóxicos. Você expõe menos o trabalhador rural ao produto, o produto final fica mais livre de agrotóxicos, de resíduos, né? E você ainda tem uma grande economia de água, porque todo produto químico aplicado na lavoura, ele precisa de água doce pura para ser dissolvido, diluído. E a gente está acreditando que vai ser uma grande ferramenta para a redução do uso de agrotóxicos. A Pesagro pretende ampliar o uso das estações para outras culturas como alface, rosa e caqui. A ideia é instalar cerca de 25 estações e atender mais de 300 agricultores. Mas isso ainda depende do levantamento de verbas para cobrir o custo de R$ 500 mil.